Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E olha só, urgente e exclusivo, Breaking News. O Brasil ele está enfrentando fraudes aí no INSS, garantindo benefícios indevidos a criminosos. E isso não é novidade aqui no nosso país. Enquanto isso, o dólar ele está caindo firme de novo abaixo dos R$ 5,70, né? E nesse mesmo ritmo forte, aí, o interesse institucional em Bitcoin ele disparou para patamares históricos. Só que as tarifas aí do Trump e a guerra com a China e os anúncios conflitantes aí entre Estados Unidos e os chineses, né, só aumentam a confusão aí com relação às tarifas. E tem mais uma coisa, agora muitas altcoins começaram a subir. No dia de hoje elas estão mais laterais, mas nessa semana tivemos uma alta bem explosiva. Será que é uma alta consistente ou é só uma euforia momentânea do mercado? E mais uma coisa, meus parabéns e um brinde a você que junto conosco estava comprando na queda do Bitcoin e agora já está com lucro e aproveitando essa retomada de alta. Meus parabéns dupla. Tem bastante coisa aqui, o panorama dos dados macroeconômicos também que saíram essa semana e são bem neutros e ainda deixam o mercado em xeque, não dão muita definição. Então por isso, fica comigo até o final, porque além de analisar cada um desses pontos, eu vou te recomendar duas ações práticas para você implementar agora mesmo e proteger o seu patrimônio e aproveitar algumas oportunidades nesse momento. E já me diz aí nos comentários o seguinte, você acha que essa alta do Bitcoin ela é apenas um voo de galinha ou na verdade já é uma alta consistente para a gente retomar ao bull market? Então olha só que loucura, acabou de sair, ó, fraude no INSS, investigação aponta descontos irregulares de até 6,3 bilhões de reais em aposentadorias e pensões. Então muitas pessoas tiveram descontos aí que eram indevidos, né? O Brasil não é um país para amadores, você já sabe, né? Aqui nós temos de tudo acontecendo na política, na nossa economia. O país, né, até 2027 já foi estimado que vai ter vários problemas econômicos e a tendência ainda não é de nenhuma melhora, na verdade é de piora. Por isso que eu considero esse contexto, né, onde nós temos dólar abaixo de 5,70, custando ali mais ou menos 5,68 na data de hoje, ainda podendo continuar caindo um pouco mais por conta dessas tarifas do Trump e a inconsistência lá nos Estados Unidos, eu considero que neste momento nós estamos numa ótima oportunidade de nos dolarizarmos, de comprarmos ativos como, por exemplo, outros que não dependem do mercado brasileiro, do real ou da nossa economia. Mas o principal aqui é acordar o quanto antes para você perceber que não deve depender do INSS. Se você tiver lá na frente, vai ser um bônus. Então, construa o seu patrimônio agora, né? Não dependa disso, não dependa de políticos aqui do Brasil, porque vocês sabem que a tendência nunca é de melhorar, é sempre continuar nessa média para baixo e só teríamos alguma melhora se tivéssemos sorte, né, de termos um ciclo novamente de commodities. Aí sim o real poderia voltar a se valorizar contra o dólar, mas até lá nada indica uma melhora do país. Na verdade, a situação econômica aqui é muito delicada para os próximos anos. Aproveite esse cenário de correção de moedas mais fortes, principalmente quando a gente tem as correções do Bitcoin, e o Bitcoin ele nunca esteve tão barato para nós brasileiros, mesmo custando aí mais de 90 mil dólares. Que hoje, pegando aqui o gráfico do Bitcoin, repare que nós estávamos em uma plena tendência de baixa, já um pouco mais de 3 meses, né? Deu quase 4 meses de tendência de baixa. Tudo isso normal dentro do ciclo de alta, tocamos nas médias verdes, como eu já havia falado, né, principalmente naquela semana do RCC que a gente fez a semana, que aqui costuma ser fundo, quando ele toca essas médias verdes costuma marcar fundo, e foi aqui realmente ele formou o fundo duplo, e aí sim engatou numa tendência de alta. Então repare que ele já se distanciou bem desse canal de baixa e agora ele já está em uma fase de reversão, lateralizando aqui nos 93 mil dólares e o gráfico está lindo na minha opinião, um gráfico muito bonito e de uma alta muito saudável. Agora os próximos passos para o Bitcoin, ele pode lateralizar até mais ou menos 86 mil dólares, né? Durante toda essa região ele pode lateralizar e isso seria normal e saudável na tendência de alta, para depois fazer um rompimento aqui dos 96 mil dólares e aí voltarmos para aquele contexto de alta forte e alta infinita. Por hora, os 91 mil aqui são o principal suporte do Bitcoin de curtíssimo prazo, mas não se assuste se ele cair para 89 ou se ele cair até mais ou menos aqui 86 mil, tudo estaria dentro do normal, tá bom? Mas o ideal é ele continuar acima de 89 mil dólares. Por isso que eu já dou meus parabéns a vocês que conseguiram comprar no medo, compraram um Bitcoin descontado e agora já estão no lucro, assim como nossa carteira também está no lucro, porque fizemos as principais compras em 78 mil dólares, tá? Por isso aí também chora haters que ficaram falando que os youtubers não sabem de nada, esse cara não sabe de nada, tudo que ele fala eu faço o contrário, então muito bem, quem fez o contrário, vendeu no 78 mil, vendeu no 74 mil e não comprou, agora só senta e chora e espera mais uma pernada forte de alta, porque eu espero que o Bitcoin engate uma alta mais forte nas próximas semanas. Nesta quarta e quinta tivemos a divulgação de alguns dados macro que são importantes, né? Eles vieram um pouco neutros, alguns um pouco
pouco negativos, já vou mostrar quais foram, mas no geral, né, eles não interferem na nossa alta e no nosso bull market, tá bom? Primeiro, dados relacionados à economia, no sentido de estar mais aquecida ou mais fria, né, no sentido de compras, de vendas. No geral, esses dados vieram um pouco neutros, alguns vieram um pouquinho acima do esperado, né? Outros vieram um pouco abaixo, esse daqui veio um pouco acima, ó, vendas de casas novas veio acima do esperado, então o mercado imobiliário ainda está aquecido, né, mesmo com todo esse cenário de incerteza e muita gente achando que entraria em recessão. Geralmente um dos primeiros mercados a sentir um início de recessão é o mercado imobiliário, então a gente teria uma queda na venda de casas novas, né, e na verdade o oposto aconteceu. Na quinta tivemos os dados sobre os pedidos iniciais por seguro-desemprego, que ficaram ali na média de 222 mil, que é dentro do esperado, tá? Anteriormente estava em 216, tivemos uma leve alta aqui, mas nada que preocupe, nada que indica a recessão. Agora falando sobre interesse institucional no Bitcoin, nessa semana teve um aumento enorme pelo interesse institucional. Temos aí SoftBank, a Cantor, Tether e Bitfinex que pretendem lançar aí uma empresa de investimento em Bitcoin de mais ou menos 3 bilhões de dólares em capital. Vemos aí que a corrida do institucional por Bitcoin está voltando a ficar cada vez maior. Outra coisa, né? Pegando toda essa lista de empresas que possuem Bitcoin. Temos lá a Melius aqui do Brasil, né, Cash3, que teve uma alta significativa depois que eles falaram que iriam adotar Bitcoin como caixa da empresa, e várias outras empresas aqui seguindo este modelo da MicroStrategy, que é aquela que se encontra em primeiro lugar com 538 mil unidades de Bitcoin. E só nesta semana 11 empresas diferentes aumentaram aí a quantidade de Bitcoin, ou seja, compraram Bitcoin. Também tivemos novas empresas como a NAP Holdings do Japão, também se juntando a essa lista, e 75 empresas que detêm mais de 711 mil Bitcoins. E o interessante, né, que muitas vezes quando essas empresas adotam Bitcoin, empresas abertas, de capital aberto, elas têm altas bem significativas alguns dias depois do anúncio, né, mostrando a importância e como tem um peso enorme de uma empresa de capital aberto adotar Bitcoin como parte do seu caixa, parte do seu tesouro, seja como for, né? Os investidores enxergam isso como bons olhos. Provavelmente isso deve gerar um efeito bola de neve, onde mais empresas vão adotar Bitcoin, vendo esse resultado extraordinário na bolsa de valores pós-adoção. Isso é bullish também para nós e vai aumentar a adoção, ou seja, segurem seus Bitcoins e não vendam, ou seja, segurem seus Bitcoins, aumentem a quantidade nas correções e não vendam para BlackRock no fundo, né? Esperem a gente formar topo e chegar naquele momento de euforia para vocês venderem, formarem caixa e depois comprarem uma maior quantidade mais barato, né? Basicamente, esse é o racional. Além de empresas de capital aberto, também tivemos os ETFs voltando com alto interesse nesta semana, né? Temos lá a BlackRock, que só ontem comprou cerca de 643 milhões de dólares, então foi uma compra bem relevante. Então já podemos ver a volta do interesse institucional e também a volta daqueles que têm clientes, né? Fundos, gestores de fundos, né? Como BlackRock, Fidelity, etc. Todos verdinhos aqui. E assim, né? Depois de um longo período com baixo interesse do institucional, até muitos dias aqui, semanas negativas, né, de queda, ou seja, de maior venda do que de compra, voltamos no dia de ontem, né, a ter um alto volume aqui comprador de Bitcoin. Isso daqui costuma indicar também o início da alta, o início de uma alta mais explosiva, né? E isso que eu falei fica muito claro olhando para este gráfico aqui, que basicamente mostra quando os ETFs estão vendendo, né, outflows, e quando os ETFs estão comprando, inflows, né, aumentando a quantidade de Bitcoin. Durante toda essa fase aqui de correção, onde saímos dos 109 mil para os 74 mil e 78 mil, os ETFs estavam mais vendendo do que comprando Bitcoin. Então aqui entramos na fase vermelha e ficou muito claro desde o ano passado que quando tem baixo interesse institucional e os ETFs estão vendendo, costumam ser boas regiões de compra para nós, né, o varejo. Porque geralmente a gente chega muito próximo de um fundo, né, e desde esse momento de queda no interesse e vendas massivas, né, nós fizemos a formação de fundo, fizemos a fase de acumulação do Bitcoin, e agora voltamos a ter interesse e repare já na pernada forte de alta que o Bitcoin deu essa semana. Ele ainda pode, talvez no final desse mês, ainda superar os 96 mil e quem sabe bater os 100 mil dólares em poucos dias. Porque uma vez que a alta começa de fato, ela é muito forte, muito rápida. Por isso que eu falei para a gente se posicionar o máximo possível entre fevereiro e março, né, e início de abril. Seriam os melhores períodos de acumulação. Outra coisa que se destaca de enorme importância aí para uma alta explosiva são as reservas de Bitcoin nas mínimas nas corretoras, né? Geralmente quando a gente tem fases de reservas nas mínimas, nós temos fases de alta muito explosiva. Então no cenário de bear market, que é aquele cenário de grandes quedas e correções do Bitcoin,
As reservas de Bitcoin nas corretoras estão nas máximas aqui. Já num cenário de início de alta, né, numa alta mais consistente, como podemos ver aqui, repare na queda das reservas de Bitcoin. E agora nós estamos lá embaixo nas mínimas, ou seja, o Bitcoin está extremamente escasso, porque agora o institucional voltou a comprar em peso e também tem empresas muito interessadas na compra de Bitcoin. Mais uma métrica que reforça que nós estamos pré-movimento de alta explosiva, é essa daqui, ó. A maior parte dos investidores de curto prazo estão com seu preço médio nessa linha rosa, que está mais ou menos em 92 mil dólares. O Bitcoin acaba de chegar nessa região de 92 mil, por isso que ele tem certa dificuldade de superar os 92 mil, porque muita gente volta a ficar no 0 a 0 e vende, fala, esse mercado não é para mim, eu já sofri muito com essa correção, só de ficar no 0 a 0 já tá bom, vou sair desse mercado. Essa costuma ser a fase inicial de uma alta mais explosiva. Então repare nesses períodos aqui no passado, ó, quando nós atingimos o preço médio dos investidores de curto prazo, né? O Bitcoin ele sofre uma leve dificuldade de superar essa região de preço, mas quando ele busca essas regiões já mostra, né, uma reversão das quedas. Então aqui ele estava em uma grande queda, aqui também em grande queda e aqui também. Mas quando ele busca essa região, isso antecipa que lá na frente ele vai ter uma alta mais explosiva, né? Porque o mercado ele quer comprar, o mercado ele quer fazer o preço subir, o institucional está comprando. Só o varejo, a sardinha que está vendendo aqui ficando no 0 a 0, né? Então ele sofre uma leve dificuldade de superar a região de preço médio, mas uma vez que ele superar isso, aí ele vai ter essa alta mais explosiva, né? Aí na região que todo mundo está no lucro, aí costuma formar topo, ele lateraliza e aqui é uma boa região de realização. O ano de 2025, como eu falei no primeiro vídeo desse ano, é um ano mais para realização do que um ano pensando em aportes muito pesados, né? Então nas próximas altas que o Bitcoin fizer, principalmente quando ele ficar acima dessa linha vermelha, né, e buscando novos topos históricos, vai ser uma boa região de realização para fazermos caixa, para depois aportarmos em uma correção futura do Bitcoin e aumentarmos a quantidade de Bitcoin. Lembra, a gente quer ter mais Bitcoin no longo prazo, não moeda fiat, porque moeda fiat vocês viram aí que é uma porcaria. Segunda coisa que vem acontecendo agora é muito importante, né? O Trump, será que ele está arregando com relação às tarifas? Trump arregou essa semana, por isso que o mercado subiu? Olha só. Então, essa semana a gente tem dados muito confusos, né? Primeira coisa, saiu isso daqui, ó. As tarifas dos Estados Unidos sobre a China provavelmente serão reduzidas em 50%. Então, nesse dia que saiu esse tipo de rumor no mercado, a gente teve uma alta bem explosiva no Bitcoin, nas altcoins, até o mercado de ações ele deu uma leve recuperada. Nesse mesmo dia, o secretário do Tesouro, Bessent, diz que a China, em particular, ela precisa de um reequilíbrio. Ele estava falando isso com relação às tarifas. Logo depois, a Casa Branca disse que não haverá redução unilateral nas tarifas contra a China. Aí isso daqui é negativo, né? Notícia negativa, aí o mercado diminuiu os ânimos. Aí logo em seguida, a redução das tarifas da Casa Branca sobre a China está supostamente condicionada às negociações com autoridades chinesas. Quaisquer reduções teriam que ser feitas em conjunto com a China, não unilaterais. Então aí já deu uma melhorada de novo no mercado, ou seja, não quer dizer que eles não vão reduzir de jeito nenhum. Na verdade, eles querem fazer alguma negociação para reduzir. Tudo isso todo mundo já sabia, né? Aí eles falaram o óbvio, mas continuando aí nessa treta de informações. De ontem para hoje, né? Últimas notícias. O presidente Trump disse que se encontrou com a China esta manhã. Isso foi no dia de hoje, né? Ou seja, teoricamente, eles fizeram uma negociação hoje de manhã e fizeram algum acordo. Ou seja, seria algo positivo para o mercado. Com isso, já tinha a Nasdaq e o S&P 500 voltando a subir no dia de hoje. Só que o contraditório disso tudo é que a China falou que não teve nenhuma negociação das tarifas. Só que o contraditório disso tudo é que a China falou que não teve nenhuma negociação com os Estados Unidos sobre as tarifas, contradizendo o que o presidente Trump tinha falado. Então parece muito que existem insiders, né, junto ao governo Trump, e que ele fala determinadas coisas para fazer o mercado subir ou cair de acordo com o que ele deseja. Então parece que esse encontro com a China que nunca aconteceu, ele falou e o mercado subiu e alguém ganhou dinheiro com isso, né? Algum conhecido dele ganhou milhões de dólares ou bilhões de dólares só com essas informações, porque o mercado voltou a subir nesse meio período. Aí depois a China desmentiu, né? O mercado voltou a ficar meio neutro em 0 a 0. Então, de forma resumida, já fazem 15 dias desde a pausa das tarifas recíprocas lá de 90 dias do presidente Trump. Isso significa, né, que já se passaram 17% desse prazo de 90 dias sem que nenhum acordo comercial tenha sido anunciado ainda. Só tem essas notícias, né? Parece que melhorou, aí depois alguém desmente o Trump, aí o Trump fala uma coisa e desmentem ele. Às vezes o que ele fala realmente é verdade e acontece, aí você fica meio na dúvida, o que ele tá falando agora? Será que é verdade ou não é? Será que ele tá falando só para manipular o mercado agora ou será que realmente aconteceu? Então essa é uma postura no mínimo duvidosa que coloca muito em xeque o que o Trump fala e diz e se realmente aquilo está acontecendo. Isso gera muitas incertezas no mercado.
mas nós podemos ver o S&P 500, né, no dia de hoje fazendo uma leve recuperação da sua grande queda, da sua grande correção. Parece que ele está tentando fazer uma recuperação e uma volta aqui para as médias, né? Essa média amarela principalmente, aqui para os 5.700 pontos. A mesma coisa acontecendo aqui com a Nasdaq, né? Então, muitas vezes o mercado ele antecipou também notícias positivas, porque, como eu falei, existe alguém que sabe antes da gente saber as coisas. Então, quando o mercado já está subindo antes de vir qualquer notícia positiva, né, independente do que o Trump está falando ou não, provavelmente vai vir alguma coisa positiva em breve. Então, isso me deixa muito bullish, por maior que seja a incerteza com relação ao que o Trump diz ou não diz. Outra coisa que mostra um pouco desta antecipação são os títulos do Tesouro de 10 anos aí voltando a subir e continuando em alta, né? Isso mostra que os investidores não estão buscando esse tipo de ativo de segurança. Então, pensando em ativo de risco versus ativo de segurança, o ouro também ele continua caindo cada vez mais, renovando mínimas, né, nos últimos dias. Isso claramente mostra esse aumento do apetite ao risco dos investidores, né, buscando ativos de maior risco. O mercado está mais confiante com o S&P 500 voltando a subir. Juros de 10 anos ainda continuam em alta, né? Ou seja, os investidores não estão comprando esses títulos agora. Então, basicamente, existe fuga dos investidores dos títulos americanos, também uma fuga de parte do dinheiro do ouro, né? Que é um ativo considerado muito seguro nesses momentos de incerteza. Então, o dinheiro está saindo para cá e voltando para risco. Terceira coisa, altcoins em alta verdadeira. Será que é uma alta verdadeira ou só uma alta para eles continuarem caindo em bear market? Bom, para quem acompanha os últimos vídeos já entende, já sabe o que é, né? Mas existe uma coisa bem interessante sobre o Bitcoin, que ele pode sim buscar os 150, 180 mil dólares ainda neste ciclo, que é este padrão que ele tem com o ouro. Geralmente, quando a gente tem um momento de muita incerteza, né? Como foi lá, por exemplo, em 2016, como foi em 2020, principalmente, né, em que o ouro entregou uma alta muito forte, né, nesses anos de incerteza. Um pouco tempo depois, quando o ouro formou o topo histórico e iniciou uma correção mais lenta e ficou mais lateral, o Bitcoin entregou uma alta muito forte, muito relevante, né? Foi o período de maior alta do Bitcoin. Isso aconteceu em 2020, aconteceu em 2016 e agora, mais uma vez, em 2025, estamos vendo essa alta forte do ouro. Talvez o ouro tenha formado um topo histórico agora, de curto prazo, né? E podemos ver, sim, um rally muito forte do Bitcoin, podendo levar ele a 180 mil dólares aí por unidade. Não é impossível, tá? Pode acontecer. Nesse cenário, vocês já sabem que as altcoins acompanhariam essa alta, pegando o padrão da alta das altcoins desse ciclo, né? Temos altas curtas e breves que, sim, aí vale a pena se expor em altcoins só nesses momentos. Então essa foi a primeira alta de 2023 para 2024. Então aqui teve, teoricamente, uma alt-season. Depois as altcoins corrigiram por um longo período. Aí no final de 2024, né, principalmente de outubro, novembro e dezembro, as altcoins entregaram uma alta muito boa também. Aí valeu a pena se expor nas altcoins. Desde então, não valeu mais a pena se expor em altcoins porque muitas derreteram bastante, 60%, 70%, 90%, 95% ou até mais. Lembra que eu falava sobre isso, pouca gente acreditava, né, que não valia a pena ficar segurando altcoins por muito tempo, mas agora acho que muita gente aprendeu. Então, quem for se expor em altcoins, tenha atenção, mas a gente pode ver mais um movimento como esse aqui, com a duração de 3 meses, né, 4 meses talvez no melhor cenário, em uma alta das altcoins. Tudo está se encaminhando para isso. Então nós vimos 2 períodos de alta nas altcoins muito semelhantes, março e novembro de 2024, né, no início de 2024 e novembro também uma alta muito forte. Muitas altcoins agora também, né, neste momento, começaram a subir, principalmente as menores, né, com altas relevantes. Temos, por exemplo, a Sui, a Tal, BitTensor, IMX, até a Matic voltando a ressuscitar, né, a FET, STX, CAS, ou seja, altcoins não tão fortes assim, tirando a Sui aqui, né, altcoins menores, voltando a ter altas maiores e sustentáveis. Ou seja, esse segundo trimestre de 2025 pode trazer a próxima onda de alta das altcoins, porque esse é o mesmo padrão dos rallies anteriores que nós vimos aí durante esse ciclo. O que me deixa bullish para essa narrativa é também olhar para o contexto. Então, temos pausa tarifária aí de 3 meses, negociações que oferecem esse espaço para alta, ou seja, se tiver qualquer negociação de tarifas, o mercado vai responder positivamente. Flexibilização do QT, uma flexibilização do QT, então o Fed aos poucos está reduzindo aí o quanto ele tira de dinheiro e tira de liquidez da economia. Ainda temos a expectativa de cortes da taxa de juros, né, que é um combustível muito forte para a alta das altcoins, que foi o mesmo combustível do ano passado, né, de novembro para dezembro principalmente. Então o primeiro corte é esperado ali no dia 18 de junho, né, e ainda podemos ter um segundo corte esse ano. Também temos vários ETF de altcoins que já foram registrados, só falta a aprovação da SEC.
Então sim, pode valer a pena se posicionar em algumas altcoins neste contexto e nesse cenário. Número 4 aqui, a macroeconomia ainda está bem neutra os dados, né? Os dados de seguro-desemprego vieram dentro do esperado e repare aqui como eles estão flat aqui e contínuo, né? Não tem nenhuma alta muito grande, nenhuma queda muito forte, né? Eles estão bem neutros, então não preocupa. A única coisa negativa que saiu nesta quinta-feira foi a projeção do Fed de Atlanta sobre o PIB dos Estados Unidos. A projeção anterior era de menos 2,2%, indicando sim desaceleração e possibilidade de recessão. Eles fizeram uma nova revisão ainda mais pessimista essa semana, para menos 2,5%. Então, eles pioraram ainda mais a projeção do PIB. Mas uma coisa negativa é que as exportações diminuíram, justamente pela questão das tarifas, né? Já vimos menos navios, por exemplo, chineses, chegando lá nos Estados Unidos e levando produtos dos Estados Unidos também. E a situação atual, ela pressiona, de certa forma, o Fed, né, a cortar os juros. Então, se realmente essa desaceleração da economia acontecer, o Fed ele precisará cortar juros. Agora vamos falar do mercado cripto e aí sim o que voltou a ficar emocionante. Vamos falar das pimentinhas, né? Duas coisas para se fazer agora para aproveitar o contexto. Primeira coisa, com o Bitcoin acima de 89 mil dólares, nós podemos colocar algumas pimentinhas na carteira. O que é isso, Eric? O que é pimentinha, né? É aquela moeda mais quente que tem um maior risco e que pode trazer altas maiores do que o próprio Bitcoin, mas lembrando que você vai correr um risco maior, por isso que é uma pimentinha. Pegando o que os alunos do RCC falaram entre ontem e hoje aqui no nosso grupo de alunos, né? Primeiro ponto, né, que eu mandei lá no grupo, ó, mandei esse print da tendência de alta do Bitcoin, que ela realmente era uma tendência verdadeira. Bom dia, pessoal. BTC com confirmação de tendência de alta. Vejam o RSI de 4 horas como está bem acima dos 70 pontos, com um rompimento muito forte no gráfico. Isso é uma barra de ignição de tendência, como disse nas reuniões passadas, que era justamente o que eu queria ver acontecer na metade deste mês de abril. Agora o ideal é ver ele lateralizando um pouco para ganhar forças para fazer o rompimento dos 96k. Estamos de volta, né? O mercado de alta voltou. Hoje eu vou colocar uma pimentinha na carteira, trocando uma parte dos meus bitcoins por uma altcoin. Mostra ao final do Tira Dúvidas de hoje. Aí eu mostrei para os alunos na nossa reunião de ontem à noite. O Abner ele falou o seguinte, ó, se nós olharmos para o gráfico de 3 meses ou 6 meses, nós vamos ver que a maioria das altcoins, mesmo com essa alta, ainda estão muito baratas. Só precisamos de confirmação de alta no Bitcoin, mais um fluxo de entrada de capital, né, de dinheiro, e a coisa vai andar. Ou seja, aqui na comunidade, né, o que é muito interessante é que os próprios alunos já falam e já cantam a bola aqui pra gente. Essa semana eu já fiz 30% com uma altcoin, né, Reieno, Sui, também subiu bem, a própria Chainlink deu uma revivida, Radeon fiz uns 15% já de lucro, que era uma das altcoins que a gente tinha em carteira, mas eu não vou vender ainda, né? Justamente por conta disso que ele falou, e realmente ele tem razão. Por mais que essa alta já tenha sido muito boa, né? Olha lá, a Ray subiu já 73%. Se nós puxarmos um contexto um pouco maior, de um prazo maior, ela está muito próximo do fundo ainda consolidado dela, né? E ela ainda pode entregar altas maiores, ou seja, vale a pena correr o risco, né? Segurar por enquanto, não realizar lucro e esperar um pouco mais. Mas tem que tomar muito cuidado para não cometer o erro de ficar preso nas altcoins. Bom, se você quer uma plataforma confiável que você tem isenção de até R$35 mil por mês para realizar lucro e não se preocupar com os outros tipos de impostos, né? Só com a declaração anual se você precisar fazer, eu recomendo que você utilize a Crypto.com, que é a corretora que eu utilizo, né, no meu dia a dia. Já tenho parceria com eles há muito tempo e são uma corretora extremamente segura, né, que segurança em cripto também é muito importante. Lá eles têm várias opções para você fazer compras e vendas e se você quiser abrir conta lá na Crypto.com, eu vou deixar um link na descrição. Fechou, dupla? Pegando aqui o print do Thiago também, que aproveitou a Ray, né? Ele até estava com long aberto, né? E o cara fez 713%, ou seja, foi uma ótima operação. Ele fez muito bem. E mandou lá, ó, a pimentinha da carteira voando, né? 713% de lucro. Uma coisa importante nesses cenários também é lembrar um pouco do básico, né? Não cair no FOMO, ou seja, no medo de ficar de fora de uma alta e sempre procurar comprar os ativos quando eles estão ou em sobrevenda ou em correção, não comprar quando eles estão subindo fortemente, porque olha só, no geral, se a gente pegar aí os movimentos do Bitcoin, ele costuma ficar mais de 32% dos dias subindo aí mais de 1%, cerca de 30% dos dias ele cai mais do que 1%, e na maior parte dos dias, ou seja, 40% do período aqui de existência do Bitcoin, ele fica lateral subindo entre 1% e caindo 1% nos dias. Então o ideal é aproveitar esses momentos laterais ou os dias de correção para fazer entradas. Então basicamente, com o Bitcoin acima de 89k, podemos colocar algumas pimentinhas na carteira, como a gente falou lá no grupo do RCC. Segundo,
Não ficar preso em altcoins, gerenciamento de risco e realização de lucro, evitar comprar em sobrecompra, como eu citei, buscar compras em sobrevenda. Então é basicamente não ficar comprando caro e comprar topo para você comprar as correções dessas altas ou regiões de suporte, tá bom? E lembra, o período de exposição de altcoins pode ser de 30 ou até um pouco mais, né? 60 dias, como a gente está entrando no início da alta agora, né? Mas quanto mais próximo de junho, principalmente, maior a chance de você ficar preso na altcoin se você não realizar. Fechou, dupla? Deixa o like e te espero no próximo vídeo. Um abraço!